Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao assunto que nós estamos falando, inclusive nós fizemos a gravação em francês e vamos falar hoje da importância, como sempre, da família que a gente está falando, né? E da importância de cuidar daqueles que são próximos de vocês. E hoje vocês vão ver a importância dessa palavra, que nós vamos ler daqui a pouco, que vai ajudar vocês, que a importância de você ter esse olhar, esse cuidado para aqueles que estão próximos, né? É muito importante as pessoas entenderem isso. Exatamente. Para que tenha uma E mudança, né? exatamente, como nós sempre falamos aqui, não existe casamento perfeito, não existe relação perfeita, mas existe um Deus perfeito e que Ele restaura todas as coisas, Ele capacita, Ele faz com que todo o ser humano, quando ele enfrenta algum tipo de problema e situação, e que essa pessoa humildemente invoca o nome dele, crer nas promessas dele, então Deus, ele não fica indiferente. Cremos que aqueles que procuram, eles também vão encontrar. Então, o nosso assunto, nós vamos tratar com você exatamente, dando continuidade à importância da família, e nós vamos tratar daqui a pouquinho de um aviso, né? De um conselho e um aviso, que é muito importante para a nossa família. É um versículo que muitas pessoas conhecem. Nós vamos falar com você daqui a pouquinho. Muito bem, então queremos agradecer a todos vocês mais uma vez que estão se inscrevendo no nosso canal, você da língua portuguesa, você que talvez até entende também o francês, né? Você que aprendeu também o português, ou você que não fala nada do francês, mas você tem gostado, tem ajudado a você, de alguma forma, o conteúdo no nosso canal, que o nome do nosso canal, na verdade, é em francês, mas como nós prometemos às pessoas, nós estaremos fazendo o máximo de tudo para colocarmos os vídeos aqui em português dos mesmos assuntos que temos tratado na língua francesa. O canal se chama Contenu Espirituel et Familial, Nirson et Deuseni, mas lá na playlist vocês vão encontrar os vídeos que estão em francês e os vídeos que estão em português. Aliás, esse fundo que você está vendo aqui atrás de nós já fizemos isso já exatamente para deixar ao conhecimento de você que fala português, para que você possa se habituar com ele. Porque cada vez que você vê esse fundo, né, você vai saber que ali é o conteúdo na língua portuguesa, tá certo? E o fundo que nós usamos, daquela montanha bonita também, como essa também é bonita também, é o fundo que nós usamos para aqueles que falam francês. Assim, toda vez que você vê o vídeo com esse fundo, você já sabe, opa, é para mim. Eu falo português, então ali eu vou ter um conteúdo que vai me ajudar. Isso é importante também, porque como tem sido bom para você, você vai compartilhar com os outros também que estão na mesma necessidade. Exatamente. Né? Porque casamento é algo que todo mundo deseja vencer. Relacionamento, vida familiar, todo mundo deseja aprender alguma coisa, não é verdade? Não quero dizer que você não saiba, que você não saiba. Não quero dizer com isso que você não conhece nada, que você está perdido sem saber o que fazer. Não. Também sabemos que há muitas pessoas assim, que estão perdidos, sem saber o que fazer, que estão afastados de Deus, que estão afastados da fé, de tudo aquilo que é uma referência. E você sabe que hoje, quando nós falamos de assunto de família, quando nós hoje falamos a respeito de uma família saudável, existe hoje uma procura, uma demanda muito grande, porque a maioria das pessoas hoje, elas estão perdendo essa batalha, que na verdade Deus, ele nos deu a condição de vencermos. Então nunca desista de lutar pelos seus, nunca desista de lutar pelo seu casamento, nunca desista de querer vencer os desafios que têm surgido no seu relacionamento, porque Deus, ele nos criou para sermos neste mundo a referência dele, tá certo? Então, como base neste assunto, foi exatamente que nós tratamos no vídeo da semana passada na língua francesa. Eu gostaria de convidar você
que tem a sua Bíblia, ou você que depois vai correr lá para ler, porque a gente motiva você a confirmar aquilo que nós estamos tratando aqui, tá certo? Está no livro de 1 Timóteo, capítulo 5 e o versículo 8. Você lembrou? Você conhece essa palavra? Talvez sim. E aqueles que não conhecem, nós vamos aqui então apresentar para você. Você vai acompanhar aqui também na tela. Então, olha só o que essa palavra ela traz para nós. Diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Olha, é como nós estávamos falando, né, no vídeo em francês, e falávamos o seguinte, aliás, o título desse vídeo é exatamente, né, um aviso importante, né, um aviso e um conselho importante. Porque, na verdade, é exatamente isso que nós estamos aqui vendo. É um conselho e, ao mesmo tempo, um aviso. Ele está aqui aconselhando e mostrando a importância que nós temos que ter, que nós temos que dar para os nossos familiares, para os nossos entes queridos. Que seja a mulher, o marido para com a mulher, os pais para com os filhos para com os pais, os irmãos para com os irmãos, enfim. Aqui a gente entende que existe aqui pessoas que estão realmente próximas, ligadas a você. Então aqui nós entendemos aqui, se alguém não tem cuidado dos seus, quer dizer, aqueles que estão mais próximos, porque quando falamos de família, nós estamos falando de uma área muito grande, de muitas pessoas, parentes próximos, parentes um pouco mais distantes. Então, aqueles que estão dentro da sua casa, aqueles que estão mais próximos de você, talvez o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, eu não sei, ou a sua irmã. Então, aqui nós entendemos que Deus, ele vê a família de uma forma muito especial, de uma forma muito querida, importante. Tanto é que ele está aqui dando conselho de um cuidado. Olha, você não vai cuidar de alguma coisa que não tem valor, que não tem importância. Normalmente nós cuidamos de algo que tem valor. Tem valor, exatamente. E isso é importante entender que muitas das vezes dentro da própria casa não tem esse cuidado, não tem esse zelo. E eu vejo assim que esse cuidado dos que estão próximos, você tem que se aproximar, você tem que estar próximo também, né? Que muitas das vezes a pessoa está em casa, ela está distante, não sabe o que se passa uma com a outra. Então, esse é o cuidado, zelar. Então, cuida daqueles que estão próximos de você, procura zelar por essa pessoa, mostrar que ela é importante, né? E você cuidar dela. Não adianta, como eu falei no vídeo em francês, você fazer para as pessoas de fora e você esquecer dos que estão dentro, que estão na necessidade. Às vezes, aqueles que estão dentro estão na necessidade e os outros que estão fora você está fazendo por eles. E os que estão dentro ficam observando, poxa, né? Então isso é muito importante, ter esse cuidado, esse zelo pelos que estão próximos. Você vê que ele dá o exemplo que é pior do que o descrente. Então quer dizer, quando a gente tem essa atitude, como você explicou ainda há pouco, é um conselho, um aviso. E um aviso. Então, assim, olha só, para você não chegar a esse ponto, para você não chegar a ser um descrente, porque isso que Deus considerado como descrente. Considerado como descrente, então você tem a oportunidade de não chegar a esse ponto. Então você está atento. Então quer dizer, você cuidar, você está atento, né? E como você falou, algo de valor, você vai cuidar daquilo. Se aquilo não tem valor, você não vai cuidar. Então, toma cuidado para que você não venha ver a família como um valor, que Deus valoriza a família, você perder esse valor e você deixa de cuidar. Quando você perde esse valor, de ver essa pessoa que está do teu lado, que ela tem valor, ela é especial, você deixa de cuidar. É exatamente assim que... né? Exatamente. E uma coisa muito interessante também, Deuseni, é que Deus, ele espera de cada um de nós que somos
como é que fala isso em português? Croyant. Alguém que crê. Alguém que crer, né? Alguém que crer, né? Em Deus, né? Deus espera do cristão, Deus espera daquela pessoa que crer nele. Uma diferença. Por isso que ele fala aqui, ó, se ele não cuida, se ele não segue esses princípios, se ele não segue esse conselho, ele é considerado pior do que um descrente. Porque, na verdade, há certas atitudes que Deus ele não gostaria de ver na vida daqueles que crêem nele. Porque há coisas que são, eu não vou dizer assim, natural, mas mais aceitável encontrarmos na vida de alguém que não conhece a Deus, que não conhece a palavra de Deus. Há coisas que nós vamos até mesmo ter que entender. Poxa, essa pessoa não conhece a Deus, então ela está tratando o filho, ela está tratando o marido, está tratando a esposa desse jeito, ainda que a gente sabe que aquilo ali vai trazer consequências ruins, mas por ela não conhecer o amor de Deus, não conhecer o ensinamento de Deus para a vida dela, então a gente até entende, mas é diferente quando eu faço isso, quando eu maltrato alguém, quando eu sou, por exemplo, uma pessoa árdua nas minhas palavras para com a minha esposa, para com alguém da minha família. Então, isso já não é algo que Deus ele aprecia. Por quê? Porque o que ele pede aqui é que nós tenhamos o cuidado. O que é ter o cuidado? Esse cuidado é exatamente a gente ter capacidade de mostrar em atitudes, em palavras, atitudes, o nosso amor para com aquela pessoa. Claro, isso não significa dizer que os erros, as coisas que são erradas, elas devem ser tratadas como se nada fosse. Não podemos misturar aqui as coisas. A correção, a disciplina, ela vai ser necessária. Se o seu filho, se alguém da sua família, alguém que você conhece, errou, cometeu um erro, claro que nós temos que corrigir. Os erros são feitos para corrigir, não para se repetir. Isso também é um cuidado, né? Exatamente. Mas até mesmo a maneira de corrigir tem que haver um cuidado, porque muitas das vezes as pessoas querem corrigir problemas, querem corrigir os filhos, querem corrigir alguma coisa no relacionamento, mas ela quer fazer essa correção com mão forte. Ela quer fazer essa correção com maltratos. Ela quer fazer essa correção, na verdade, se vingando. E isso, muitas das vezes, não vai trazer o benefício esperado. Isso não vai. Isso vai afastar muito mais a pessoa. Isso vai fazer com que aquela pessoa vai mesmo se perder. Então, quando você mostra um cuidado, você então está amando, porque quando você ama, você cuida. Mas não é somente cuidar, como você bem colocou aqui agora há pouco, daqueles que estão da porta da sua casa para fora. Porque há muitas pessoas, que essa é uma grande verdade, que elas sabem fazer o bem, maravilhosamente, mas da porta para fora. Ela não tem conseguido fazer o bem da porta para dentro. E isso é tão real que muitas das vezes, dentro de uma própria casa, de uma própria família, as pessoas vivem como inimigos. Eu me lembro de um relato agora de um rapaz, né, que ele viveu uma experiência, e graças a Deus depois eu creio que ele aprendeu, mas nós estávamos até reunidos com os jovens, cada um estava contando a sua experiência. Aquilo, eu nunca mais esqueci disso, né? E ele falava da experiência que ele viveu na sua casa, na sua família. Você sabe que tem pessoas que às vezes ela pode estar dentro de uma mesma casa e a pessoa chega, ela nem sabe que a outra chegou. Ela pode passar dias no quarto, ela nem sabe se o irmão, se a irmã, ou alguém está ali. Isso acontece. Aqui na Europa, isso acontece. Você sabia disso? Isso acontece muito. As pessoas vivem dentro do mesmo espaço, mas separados, como se fossem pessoas desconhecidas. Então isso, por exemplo,
não é um cuidado, isso existe. Agora, esta palavra aqui, esse ensinamento que Paulo estava aqui falando para Timóteo, justamente para que fosse levado, fosse ensinado para mostrar o que Deus espera de cada um de nós que cremos nele. Não é verdade? Exatamente. Então, há muitas pessoas hoje, ela fazendo bem para quem está de fora, mas ela não consegue fazer para quem está dentro. Pessoas que têm mágoa, pessoas que têm rancor do coração, pessoas que não conseguem honrar o pai, a mãe, não conseguem amar os seus filhos. Às vezes, o que acontece? O marido, ele fala com as pessoas de fora com maior educação, mas dentro de casa, com a esposa, ele fala asperadamente, agressivamente, né? Em português que fala. Então, fala de forma agressiva, tem nas suas palavras espinhos que ferem, mas lá no trabalho a pessoa é toda educada, né? A gente sabe que esse tipo de coisa existe, é outra pessoa, mas na verdade, aonde deveria existir esse cuidado para não machucar alguém é justamente com aqueles que estão próximo de você, na sua casa, na sua própria família. E a verdade é que você realmente é essa pessoa na sua casa. Porque por isso que quando você está em casa todo mundo te conhece, um conhece os outros, não é uma crítica, tá? Estou dando um exemplo. Não adianta você ser com os outros, você saber que você não é assim em casa. Então, você mesmo se depara, eu sou essa pessoa aqui, então eu tenho que da mesma forma que eu consigo ser educado com aquela pessoa de fora, eu consigo ser educado também. Eu tenho como ser educado com essa pessoa, mas é devido, como você falou, às vezes a pessoa passou por situações, aí tem intrigas, e teve alguma intriga, teve algum aborrecimento, e ela perdeu a paciência, ela já não fala daquela mesma maneira, e muitas das vezes as pessoas, o que está dentro dela acaba se expressando para fora, e às vezes aconteceu uma situação, ela já não tem paciência de responder, e ela não está cuidando. E as palavras, ela pode matar alguém também, né? Claro. Tudo isso. Então, muitas das vezes, até para você ajudar aquela pessoa que é próxima sua, você tem que se colocar no lugar dela. Às vezes você se vê, por exemplo, não tem paciência de ensinar, não tem paciência de agir como tem que ser, porque você procura ver o seu nível, aonde você chegou. Olha, eu era assim, mas eu estou assim agora. Então você não consegue colocar no lugar da outra pessoa. Isso também é cuidado. Peraí, deixa eu ajudar ela. Então se eu estou vendo que ela tem um problema, então eu vou cuidar dessa pessoa, eu vou procurar ser paciente, eu vou ouvir ela, eu vou ver onde está o problema. Então, muitas das vezes, essa falta de paciência, e muitas das vezes a gente deixa de cuidar daquela pessoa que está do nosso lado, ela está sofrendo. Isso é muito importante, porque você começa por exemplo, às vezes você é rápida e aquela pessoa não é rápida para entender como você entendeu. Então você tem que procurar entender, tem que entender, ela tem o ritmo dela, eu tenho o meu. Então isso é cuidar. Então não adianta você ser com as pessoas assim. Por que você tem paciência com as pessoas de fora? Porque você não convive com ela. Então é mais, como eu posso dizer, mais leve. Uhum. Então é fácil é como o casamento, né? Enquanto a gente é noivo, a gente se vê, vai no cinema, mãozinha dada. Quando casa, cada um numa calçada diferente. Começa, então, por isso E às vezes até vergonha de dar a mão. Às vezes a pessoa fala assim, a esposa às vezes vai tentando segurar a mão assim, aí, não larga a mão, pra que andar de mão dada? Tá calor. Então, não perder esse princípio, né, do começo, não perder isso, porque é isso que Deus quer. Deus quer que a gente lembre do princípio. Exato. Né? Ele quer que a gente lembre isso para poder a gente não se tornar, e você vai ver que não vai se tornar algo cansativo, você vai ter um prazer de servir a sua família, de estar com ela. E como eu falei da outra vez no vídeo, se eu não me engano, você vai fazer harmonia, né? Você que vai criar aquela harmonia, e você vai procurar entender a pessoa, você vai cuidar dela. E ela se sentindo cuidada, não se preocupa que ela vai também fazer a parte dela. É uma semente, né? É uma semente. E nós falamos até sobre isso, né? Às vezes as pessoas desanimam muito de investir, porque ela diz assim, eu já fiz tudo por ele, já fiz tudo, ele não quer nada, não quer mudar, então, agora deixo de lado. Mas sabe de uma coisa? Se o seu sapato que você comprou por um valor que fez você pagar várias prestações, se ele, porventura, machucou o seu pé, o seu dedinho, você pega ele e você joga no fora?
Você não faz. O que você faz? Você vai cuidar. Você usou o seu sapato, choveu, molhou, sol de lama. Você, tá com lama, quero mais isso não. Você vai colocar, você vai jogar fora? Não. Você vai fazer o quê? Você vai limpar com o maior carinho, vai tirar toda a lama. Por quê? Porque te custou caro. Então, se nós somos capazes de fazer isso, de mostrar esse cuidado por coisas supérfluas, agora como é que fala isso em português? Supérfluas? Coisas coisas que não... Eu não vou É falar supérfluos, né? Eu acho que é. existe. Desculpa, gente. Porque o francês já dá aquela... Então, coisas... se nós sabemos cuidar, né? De coisas que não têm a mesma importância que um ser humano, poxa, imagina o que Deus espera quando se trata de um ser humano. Do nosso próximo, né? Exatamente. Então, mais uma vez, só para poder deixar bem claro essa mensagem de hoje, né? Ele diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, que nós não sejamos essa pessoa desaprovada por Deus e que nós possamos mostrar um olhar diferente em relação aos nossos familiares. Cuidar não é somente você dar as coisas, você dar o que a pessoa pede, porque muitas das vezes o maior cuidado não é dar o que a pessoa pede, mas dar o que a pessoa precisa. Tá certo? Então, deixamos aqui com você essas palavras, esse ensinamento. Esperamos que isso possa trazer algo mais na sua vida, no seu relacionamento, no seu cotidiano, no seu dia a dia, tá certo? Queremos agradecer a você por ter nos acompanhado até aqui no nosso conteúdo, contenu espiritual e familiar, tá certo? E se isso te ajudou, então ajude também alguém, compartilhe esse vídeo, envie para amigos, e você que ainda não se inscreveu, olha, só você clicar aqui agora e você vai se inscrever. E você também, desejando, se você gostou, você vai ativar o sininho. Assim, cada vez que nós colocarmos um vídeo, você não vai perder nenhum episódio, tá certo? Aliás, já queremos deixar já para você, para que você possa se preparar, porque na próxima semana nós vamos trazer um assunto muito importante, que é algo que tem feito com que muitos relacionamentos fiquem cansativo e perde mesmo o sabor. Muitas pessoas até desanimam, já que nós estamos tratando de relacionamentos, né? Familiar, casamento. Então, o assunto do próximo vídeo será a sensibilidade de conhecer a necessidade da pessoa que está no seu lado. Isso tem sido um grande problema. Muitas pessoas ela não conseguem conhecer, não conseguem ser sensível à necessidade de alguém que está ao lado. Tá certo? Deixamos aqui um forte abraço para você. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma rica e abundantemente. Foi um prazer estar com vocês e que Deus abençoe a todos. Deus abençoe.